Olá, eu sou Andréa Cassoni, gravando mais um vídeo para o canal Educação Sutil. E vou dar continuidade ao assunto do vídeo passado, onde eu falei sobre as gerações. E falando sobre gerações, eu vou atender a um pedido da Michele. Ela escreveu lá pra gente na nossa página do Facebook, dizendo o seguinte: por favor, gostaria que abordassem algum tema sobre as dificuldades que os alunos estão encontrando em lidar com o sistema educacional tradicional nos dias de hoje, tendo em vista que são crianças que recebem muitas informações e não estão dando conta de absorvê-las. Noto que os alunos estão dispersos demais e fazem a mesma pergunta várias vezes, dando indícios desta falta de absorção da informação que é passada. Muito bem, Michele, nós vamos falar sobre isso, né, e explicar o porquê está acontecendo isso, porque a gente está educando uma geração de forma totalmente equivocada. Nós estamos numa educação do passado, né, numa educação que educou os baby boomers, X e Y, e a gente continua com essa mesma educação, educando os nossos queridos da geração Z e da geração Alfa. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. A educação sutil, ela vem explicar totalmente o porquê disso, porque eles não estão simplesmente recebendo a educação pela qual eles almejam. O que as crianças da geração Z e da geração Alfa esperam dos seus pais? O que elas esperam dos seus professores? A gente precisa pensar nisso. Nós estamos tendo uma expansão enorme, né, sobre várias questões quânticas. Nós temos aí a física quântica, né, ampliando, nos trazendo infinitas possibilidades para compreender a vida de outra forma. Eu sempre digo, vão existir as grandes resistências para que essa educação do passado seja consolidada. Então a gente quer perpetuar o que já existiu. Então essa educação que a gente faz é uma forma de insistir, de perpetuar as nossas crenças e os nossos costumes. Mas isso está fazendo um mal violento, né, para essa geração que está nascendo agora. Eles não querem isso. Eles não querem mais essa forma de abordagem que a gente tem construído com eles. Não é mais assim. Então não é mais para ensinar física, matemática, química, português? Claro que é. A gente vai continuar ainda. Eu acho que em um tempo vindouro aí não será mais esse tipo de educação. Mas, por enquanto, é lógico que a gente vai trabalhar ainda essas disciplinas com os alunos. Porém, precisa acontecer de forma transdisciplinar. A gente não compreende ainda a transdisciplinaridade porque ela é também um movimento sutil. Para que você trabalhe todos os contextos de uma disciplina de forma ampla, em que envolvam, que não seja separado, então aqui eu estudo matemática, aqui português, aqui história e geografia. Não, quando o professor tem essa visão e consegue trabalhar, é porque ele não está atuando mais numa educação materialista, ele já está em outro nível, ele já está ampliando os horizontes. Isso, gente, é muito importante que vocês saibam. Um professor que não busca o autoconhecimento, um professor que ainda está preso a crenças, que ainda quer reproduzir uma educação da geração X, por exemplo, em que realmente a criança ficava sentada e ficava quieta e ficava ouvindo tudo e absorvendo tudo, porque ela precisava disso, a gente precisava reproduzir padrão. Era a época que era assim, era a evolução industrial acontecendo. Então a evolução industrial precisava de massas fazendo a mesma coisa, absorvendo as mesmas informações, produzir uma massa trabalhadora que fizesse as coisas no mesmo ritmo. Então por isso a gente recebeu a educação, estava tudo certo para aquela época, né? Depois vem a geração Y, que
a geração Y seria o filho do meio, né? A gente costuma falar que é aquele que sempre sofre um pouco mais. Que sofreu muito com o boom do construtivismo também, porque o construtivismo foi uma teoria que quis tirar um pouco, né, dessa materialidade excessiva, que quis sair desse padrão de massificação. Isso é super importante também a gente saber. Então trouxe, foi uma geração que ficou por um tempo um pouco perdida, porque as escolas ficaram também sem saber como processar os conteúdos, e então foi uma geração que se enfraqueceu por isso também. Prestem atenção. Então a geração Y, ela tem um enfraquecimento próprio da geração X, que teve que trabalhar demais para conquistar as coisas, então quis facilitar a vida. Eu não vou fazer meu filho sofrer do jeito que eu sofri. Foi um ledo engano, mas aconteceu. E quanto à educação, a geração X também, com o advento do construtivismo, que foi bom para, né, as outras gerações, mas para a Y acabou também judiando um pouco deles nesse sentido. E agora a gente precisa colocar o foco em outro lugar. O universo, ele colabora com a expansão da consciência. Esse é um movimento do universo. Então a gente não vai contra. Quando a gente se dispõe a vibrar mais alto, a vibrar mais sutil, a compreender a vida quântica, a gente está indo a favor de um movimento. É fácil, gente, parece que é difícil, mas a gente está indo nessa onda agora. Então, um professor que tenha concepções do passado, ele está totalmente descaracterizado. Os pais que ainda querem educar como eles foram educados, está descaracterizado. É lógico que a gente tem fundamentos que são importantes das outras gerações, gente, isso é óbvio. Num vídeo que eu tenho que falar rapidamente, às vezes pode ser que eu esteja esquecendo de falar pontos importantes, mas é claro que existem abordagens do passado que são extremamente importantes, até para a sobrevivência do ser humano. Só que a gente precisa mudar padrões que foram cristalizados de forma errônea e que vão se perpetuando. Isso a gente precisa mudar. Então, com uma educação sutil, que mais para frente a gente vai falar como trabalhar com essas questões na escola, que não é estratégia pedagógica, a gente não pode confundir como mais uma coisa para a gente tentar. Não, educação sutil é outra forma de trabalhar, não é mais essa que está aí. Partindo da transdisciplinaridade, né, num conceito amplo, num conceito em que o professor amplia os conhecimentos e ele interage com os outros professores de forma harmônica, de forma entrelaçada. Aí a gente aborda outro fundamento da física quântica, que é a hierarquia entrelaçada, extremamente importante. Então, Michele, enquanto a gente não trazer para a nossa vida esses conhecimentos, as crianças continuarão dando problema, como estão dando sim. Eles não querem essa forma de abordagem mais, não dá mais. Então as escolas vão existir? Claro que sim, sempre, por enquanto, ainda neste padrão que a gente vive, a educação escolar é extremamente importante, mas sofrerá grandes reformas. E existem escolas que já estão dando os primeiros passos para essa educação sutil, ok? Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curta, inscreva-se no nosso canal. Estamos aí, vamos lá, estamos colaborando com esse movimento lindo, universal, com esses princípios maravilhosos da física quântica, desmistificando a física quântica, trazendo ela para a vida prática, ok? Muito obrigada, um abraço!